De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Uma vida não questionada não merece ser vivida. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, mas por tê-la estudado, como uma qualidade alheia, nas almas alheias. No imposto profissional o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. Calarei os maldizentes continuando a viver bem, eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. A necessidade que é a mãe da invenção. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. O homem retrata-se inteiramente na alma, para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. A admiração é própria da natureza do filósofo, e a filosofia deriva apenas da estupefacção. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Não é permitido irritarmos-nos com a verdade. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Quem critica a injustiça fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro.
A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. A velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a justeza. É como se nos libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas.